Olá, sejam bem-vindos. Vamos esperar que entre mais alguém. Nós hoje vamos conversar com a Andreia Costa, que é enfermeira e é health coach na área de mulheres que tiveram ou têm doença oncológica. Mas vamos esperar um bocadinho para aparecer mais gente. Vamos esperar que todos entrem. Entretanto, eu vou ver se consigo fazer aqui umas partilhas para ver se isto bate tudo certo. Ainda não aconteceu. Vão entrando, apareçam. Já temos assim aqui, já vamos poder fazer uma partilha. Não vou poder. Deixa cá ver então. Não consigo, não tem mal. Fazemos depois. Então vá. Então começamos então por conhecer a Andreia. Eu não conhecia a Andreia até lhe fazer o convite. Portanto, ela hoje vai contar-nos um bocadinho do percurso dela em relação ao vegetarianismo. Vai-nos contar também sobre o projeto dela, a razão pela qual ela mudou agora recentemente para o projeto, e vamos conversando e vamos nos conhecendo. Sim? Vamos então agora conhecer a Andreia. Olá, Andreia. Olá. Olá. O que é que... Por onde... Começa pelo princípio, ou seja, quando é que tiveste aquela vontade de fazer uma alteração? Olha, já temos aqui alguém. Olha, eu comecei a ser vegetariana, eu tinha 15 anos. Portanto, isto já foi há muitos anos. Nessa altura ainda ninguém falava nisso, né? Pois. Não havia as redes sociais como há agora, porque na realidade já foi há 25 anos. Sim. E nessa altura, portanto, eu acabei por pedir aos meus pais, queria ser vegetariana, não havia informação nenhuma. Portanto, ser vegetariana naquela altura, ainda para mais no interior do país, numa cidade onde não havia tantas opções. Na altura eu acho que até já havia o celeiro, mas em Lisboa, né? Ok. Não lá. E tu eras de onde? Desculpa interromper, diz-me de onde é que tu és? De Viseu. Ok. Viseu. Mas de Viseu, mas de uma pequena aldeia, não era mesmo da cidade. Pronto, portanto, o ser vegetariana nessa altura implicava só não comer carne e peixe e comer os acompanhamentos, basicamente. Claro. Não havia assim muito mais variedade. Entretanto, quando entrei na faculdade, fui mantendo sempre. Depois chegou a altura de eu cozinhar para mim, mas também como não havia assim grande informação, era muito por experiência e pronto, ia-me desenrascando. Não havia também opções, por exemplo, as cantinas não tinham. Mesmo restaurantes também quase não havia, portanto eu levava a minha marmita para a faculdade. Pronto. Sim, comia e distribuía, porque depois havia sempre alguém que queria provar, se eu levasse alguma coisa assim mais estranha na altura. É o melhor ativismo. Sim. E pronto, e fui mantendo sempre a minha alimentação assim. No início, por acaso, posso dar mérito aos meus pais, que nunca houve objeção, não é? Porque aos 15 anos não tive essa objeção e posso dizer que os meus pais, tanto um como o outro, eles tinham, o negócio deles era talho. Portanto, é tão difícil numa família que não tem esse tipo de profissão, já é complicado. Ainda hoje, às vezes é complicado compreenderem as opções dos filhos, mas com talho, pais. Aí valeu muito. O meu pai não sentia muito e a minha mãe já tinha, ela própria praticamente já não consumia carne nessa altura. Engraçado. Já tinha muito também essa noção. E pronto, nunca colocaram qualquer impedimento e eu assim mantive-me assim até engravidar do meu primeiro filho aos 25 anos. Deixa-me só interromper pelo seguinte. Tu começaste há muitos anos e é como tu disseste, havia pouca informação. Eu tenho memória de quando eu andava na faculdade, nós somos mais ou menos da mesma geração, quando eu andava na faculdade eu tinha uma colega que era vegetariana e lembro-me de eu, que comia de forma tradicional e não tinha a abertura nem os pensamentos que tenho hoje, de pensar que ela era estranha, né? Porque estava um bocadinho fora de... Mas porquê é que eu falo dela? Eu lembro-me dela adoecer e toda a gente culpar o vegetarianismo porque ela não faria uma alimentação equilibrada porque havia pouca informação. Tu tiveste a sorte ou informaste-te o suficiente e houve sempre equilíbrio, não tiveste problema com ela? Informar não me informei, porque não havia forma de informação, não havia informação disponível, porque tu não tinhas a internet como tens agora. Eu tirei o curso praticamente todo sem internet, sem acesso à internet, tinha os livros.
Mas nos livros também não havia grande informação como há agora. Portanto, não, foi tudo muito intuitivo, fui fazendo. Nunca adoeci, nunca tive qualquer tipo de problema de saúde. Eu também sempre fui em criança já era uma criança saudável, nunca fui de adoecer e assim me mantive sempre. Nunca tive qualquer tipo de problema, nem nenhum desequilíbrio. Claro. E assim me mantive. Estavas a dizer então que engravidaste, sim. Sim, até engravidar do meu primeiro filho, quando tinha 25 anos. E nessa altura, sim, o obstetra, quando eu disse o tipo de alimentação que eu tinha, mandou as mãos à cabeça e disse: não, é impossível. Não vai dar. Da criança, não é? Sim, não vai dar, porque não vamos conseguir manter essas análises, os níveis de ferro, pronto. E pintou-me assim um cenário super negro. E eu acabei por ceder. Nunca voltei a comer carnes vermelhas, mas voltei a comer o peixe e ocasionalmente ia comendo carnes brancas com aquele medo que me foi colocado. Percebes? Era muito É completamente legítimo, porque nós estamos frágeis nessa situação, não é? A gente que vai criar um ser, não sabemos se estamos a prejudicar ou não, a gente aceita quem acha que diz certo. Claro. Primeira viagem com 25 anos, claro, era muito inocente nesse aspecto, muito ignorante. E pronto, e acatei, e fiz, e tive essa gravidez, e depois continuei até que engravidei do segundo filho, sempre mantendo mais o peixe, os ovos também, e a carne ia comendo. Depois nascer o meu segundo filho, disse, não, eu não gosto sequer de comer isto, eu não tenho prazer a comer, eu sei o que é que isto me dá. Pois custa-nos. Sim. É contra os meus princípios e em termos de saúde eu também já tinha outro tipo de informação. Portanto, eu sei que eu posso tirar isto sem estar a prejudicar de nenhuma forma. E foi o que eu fiz. Pronto, depois do nascimento do segundo filho, voltei então à minha alimentação dessa forma, nessa altura, de uma maneira muito mais consciente, não é? Porque a informação já era outra. Sim. Tu sentiste diferenças? E eu pergunto sempre isto porque eu senti-me muito melhor, mas eu fiz uma transição muito rápida. Quando decidi, fiz a coisa rápida. Mas tu, quando tiveste que introduzir novamente a carne, sentiste-te diferente de como estavas antes, em termos de ânimo, de disposição, energia? Olha, sabe, nessa altura eu não consegui fazer muito essa relação. Primeiro porque foi logo na gravidez, eu já estava grávida. Sim, é verdade. Hormonal, a gente está completamente diferente. Sim, tens razão. Portanto, não consegui Temos fazer muito mais energia grávidas. Identificação, não é? Era tudo diferente. Não consegui fazer essa associação. Exato. Pronto. E então, tu tinhas-me dito que no terceiro tu tens 3 filhos, não é? Sim. No terceiro já fizeste a gravidez completamente vegana e não houve problema nenhum. Nenhum. E o médico? Era o mesmo, porque foi sempre médico, mas ele próprio também já estava muito mais informado e não colocou qualquer objeção. Eu acho que ele já nem se lembrava que me tinha dito aquilo da primeira gravidez, porque da primeira para a terceira foram 10 anos de diferença. E mudou muita coisa. Eles também, pelo menos, ouviram falar do assunto, não é? Sim, e pronto, ele não colocou qualquer objeção, disse só que nas análises iria pedir mais coisas para ver se existia ali algum desequilíbrio, mas que estava perfeitamente à vontade, não havia qualquer tipo de problema e assim foi. Fui fazendo as análises, nunca tive qualquer alteração de análises durante toda a gravidez e pronto, e assim mantive e ele também tranquilo. Mas é engraçado que o que eu ouço, e eu própria também senti isso, é que não se pode fazer. Mesmo agora, são poucos os profissionais de saúde que aceitam que nós possamos não comer nada de origem animal e estarmos grávidas. Sim. E eu senti isso nos médicos que fui passando por uma razão ou por outra e não era bem vista. Sabes que eu acho que é a desinformação. Não há informação, eles não têm informação. Os médicos têm muito pouca informação de nutrição durante o curso. Mesmo Não têm, quase. Quase nenhuma, têm uma cadeira ou duas. Portanto, como não sabem, preferem nem sequer pôr essa hipótese. Agarram-se ao conhecido. Sim, vais entrar numa área na qual eles não têm conhecimento. Então, preferem nem sequer falar nisso, nem sequer arriscar. Felizmente hoje quem quer, eu não recorri a isso porque não senti que havia necessidade, mas já começas a ter nutricionistas que te podem ajudar nessa área durante a gravidez e fazer esse complemento, se a pessoa quiser mesmo e se o médico
se colocar numa posição de oposição, tu tens sempre outros profissionais agora onde podes recorrer e buscar informação e fazer as coisas com consciência. E apoio, né? Porque as grávidas sentem muita pressão em não fazer mal ao bebê que vai nascer e, portanto, muitas cedem mesmo nessa altura porque não são seguras em relação ao que fazem. Ou porque não leem sobre o assunto, porque a informação também não está propriamente aqui, a gente tem que ir buscar um bocadinho mais lá fora. Mas eu reparo isso, que há muitas que têm muita insegurança e que, então, pronto, é pela criança, então a gente agora vai ceder um bocadinho. Ainda acho que isso acontece muito. Sim, isso foi o que me aconteceu na primeira gravidez, foi o que eu senti. E posso partilhar contigo que na terceira gravidez, apesar de eu estar a fazer as coisas conscientes, do médico não ter colocado qualquer obsessão à minha volta, o ruído era grande, percebes? Como é que a criancinha vai nascer, coitadinha? Sim. É mesmo estranho. Eu, por acaso, eu fiz a minha... Eu tenho 2 miúdos, né? Então eu fiz a minha segunda gravidez. Quando eu comecei a gravidez, eu ainda comia queijo, de vez em quando. E depois, a meio da gravidez, é que decidi completamente banir tudo. Eu fiquei um bocadinho anémica no início da gravidez, ligeiramente. Ainda não era... Mas ia ficar se não tomasse atenção. E então, nessa altura, ao contrário do que fariam outros, se calhar, que introduziriam carne, eu retirei completamente e fiz uma suplementação ligeira, porque não estava a conseguir suportar aquele início. E depois nunca mais precisei de nada, estava tudo completamente normal e muito mais feliz. Também porque tinha conseguido largar o queijo. O queijo foi a minha luta. Lá está. Até em termos, se tu estás feliz, o resto já é tudo muito mais simples, não é? Se vivesses com essa frustração de eu até quero, mas não me deixam, ou com a pressão e te deixasse ir, até na própria gravidez podes ter outras consequências, quando nós somos obrigados a estar a fazer por o que os outros acham que é bem, não aquilo que a gente quer. E eu tive que fazer, eu fiquei com diabetes gestacional na segunda gravidez e tive que fazer, é de protocolo, fiz acompanhamento no hospital, na parte pública, e tive que falar com o nutricionista do hospital e fui completamente enxovalhada, quase. A senhora disse que não era possível, Deus me livre, o que é que eu estava a fazer e que eu tinha que comer queijo e que eu tinha que beber leite e que eu tinha que isto e mais aquilo, mas assim, várias coisas que já não se usa. E eu disse-lhe sempre que sim, porque também não queria... Mais vale, não, do que entrar em choque quando não podes mudar e se estás a fazer as coisas com consciência. Estava segura e tinha informação e, portanto, disse-lhe sempre que sim e depois não fiz, mas também não precisei mais de ir às consultas dela. Mas fiquei com pena porque outras estariam com essa dificuldade. Agora, outra questão. Tu, o que é que fizeste com os teus miúdos? Os teus miúdos que já tinham nascido enquanto tu estavas naquele vegetarianismo que não era porque estavas a ser obrigada a comer carne, digamos assim. O que é que os miúdos faziam? Como é que tu fazias com os miúdos? Olha, é assim, o meu marido não é vegetariano. Pronto. Não é. Hoje em dia já como o que eu como, mas não é. Pronto. E então, eu nunca quis impor, apesar de eu ter os meus princípios e ter as minhas razões, ele tinha as dele. Então achámos que não valia a pena entrar por aí, porque íamos entrar em choque. Então aquilo que combinámos e acordámos, eles têm uma alimentação saudável, que é a alimentação que nós fazemos em casa, não é? Comem carne, comem peixe. Um dia, se eles quiserem comer aquilo que eu como, tudo bem. E assim será. Pronto, e foi o que fizemos. Eles que idade têm agora? Diz-me. Olha, o mais velho quem não se está a ouvir não sabe. Eu sei, não é? Mas... O mais velho tem 14, o do meio tem 11 e o pequenino tem 4. Então, eles têm consciência, quer dizer, o mais pequenino também já deve ter consciência, mas os outros dois têm plena consciência de que tu comes diferente deles. Agora já não, porque entretanto, pronto, era isso que eu te ia dizer. O mais velho, quando tinha 12 anos, pediu para começar a comer como eu comia. Aliás, ele teve um problema de saúde e esteve internado durante mais ou menos uma semana. E no dia em que eu fui, que nós estávamos a voltar para casa, ele vinha no carro e no atrás disse: "Oh mãe, eu quero deixar de comer animais." Teve uma epifania. Sim, claro. Sim. Pronto, olha, ele teve sedado, esteve lá nos sítios dele, deve ter vindo com alguma informação. Se eu não quero comer mais animais, posso começar a comer o que tu comes? Eu, claro que sim. Que bonito. E assim foi, nesse dia começou e nunca mais comeu. Ele já não bebia leite porque nunca gostou, queijo e iogurte, essas coisas ele próprio não gostava e já não comia. Era mais a carne e o peixe. Claro. Pronto, acabou por tirar e começou. No ano passado, na quarentena,
o do meio tinha 10, 9 para 10, também disse, eu quero começar a comer como vocês também comem. Estava tudo em casa, ele via aquilo mais vezes, não é? Engraçado. Pronto, ok, então passas a comer. E depois havia a questão da escola. A escola também não tem ainda nem de um nem do outro. Eles estão em colégios e não têm. Não tem opção? Não tem opção vegetariana. Não. Diz nos colégios privados que não são obrigados. Pronto. Não são obrigados. Os meus também estão assim, mas têm uma opção por semana. E se eu pedisse, faziam sempre. Não, eles não têm, mas pronto, levam. Também não é por aí. Eu ia-te perguntar isso, levam? Sim, passaram a levar e pronto. E até hoje, os dois mais velhos, já comem sempre o que eu como. Agora, como estamos todos em casa, comemos todos. Porque. O pequenino também. Somos 3, sim. Vai. Sim. E pronto, e o pequenino, o que eu faço, ele o almoço come na escola. Porque pronto, está incluído e não tem opção. Ele come a carne e come o peixe na escola. Em casa come o que nós comemos. E o meu marido igual. Em casa come o que nós comemos. Se estiver fora, come o que ele quiser. Os miúdos não tens feedback em relação ao que os colegas dizem deles? Eles não se sentem diferentes? Olha, o mais Diferentes velho... eles são, não é? Mas Sim, o mais velho está ali na fase da adolescência. é difícil. Com 14 anos é complicado. Sim, mas sabes que ele até acha que é espetacular. E ele é. Mas não são todos os que conseguem segurar isso com 14 anos. Sim, não, mas ele também é muito seguro de si. Ele, por acaso, é um miúdo em tudo. Ele é assim muito... eu digo, ele tem uma autoestima do tamanho do mundo. E nisso, igual. E eles também têm uma coisa que é, tem um refeitório diferente para quem leva comida de casa. Não come no mesmo refeitório. Questões logísticas, mas são muitos a levar comida de casa. Pronto. E eles têm a mesa fixa, portanto, ele come sempre ao pé dos mesmos miúdos. No início, pediam todos para provar a comida, que eram aqueles que pediam sempre para provar a comida dele. Pronto, era a novidade. E às vezes ele dizia, olha, não sei o que, disse que gostou muito disto, não sei o que, disse que gostou muito disto. Pronto, tranquilo. O do meio também começou a levar esse come com os colegas, comem todos juntos, mas nunca houve assim... Engraçado. Nunca houve qualquer tipo de comentário. Mas também pode ser... Nem o do meio. O do meio também não sente... o do meio não faz na escola diferente, ou faz? O do meio faz, leva, e come com os colegas no refeitório. Pronto. Mas ele, na turma dele, eles comem por mesas, há muitos meninos a levarem comida de casa. Percebes? Portanto, cada um já come o seu. Apesar do dele ser vegetariano, mas acho que não há tanta essa diferença porque já há muitos meninos a comerem comida de casa. Pois, o meu tem quase 8, vai fazer 8 em abril. Mas como é o único que leva de casa e ainda por cima é vegetariano e a idade é um bocadinho mais cruel, ele sente. Sim. Não, eles usam a palavra vegetariano como adjetivo. Então, pronto, é triste. Mas ele ainda vai sofrendo um bocadinho. Sim, mas também, pronto, ainda é mais pequenino. Os meus sim, são mais cruéis um bocadinho. Numa idade um bocadinho diferente. Sim. Agora conta-me como é que... O que é que tu fazes em termos profissionais? Eu, quando começamos, falei que tu eras enfermeira. Sim. E que eras coach de saúde com senhoras que tiveram ou que têm cancro, não é? Conta-me qual é a ligação do vegetarianismo com isso. Olha, com a tua é assim, eu sou enfermeira, neste momento não estou a exercer enfermagem. Trabalhei durante 15 anos em contexto de hospital, trabalhei muitos anos em oncologia e depois trabalhei também outros tantos em cuidados intensivos. E, entretanto, quando engravidei do meu terceiro filho, decidimos, em família, e porque os turnos também eram muito incompatíveis com a nossa vida familiar, que eu durante 2 anos iria ficar com ele em casa. E depois, ao fim desses 2 anos, ele ia para o colégio e eu logo vi o que é que fazia, se queria voltar, se não queria. Sim. A enfermagem também nos dá essa possibilidade. Porque há sempre falta de enfermeiros e era fácil entrar outra vez, não é? Entrar no mercado de trabalho, portanto nunca houve esse problema. Entretanto, quando ele tinha 6 meses, eu fui diagnosticada com cancro da mama. E então os planos mudaram todos. E ele foi para a escola e eu passei a ser o meu foco. E o meu foco passou muito, apesar de eu já ter uma alimentação vegetariana nessa altura há 8 anos, voltou a ser a alimentação. E dentro da alimentação vegetariana, como é que eu ia conseguir otimizar a minha saúde e o meu estado? Porque nós fazemos tratamentos muito agressivos
e que muitas vezes acontece terem que ser interrompidos ou adiados 1 ou 2 semanas porque as análises não estão boas, porque há algumas descompensações. Pronto. E eu agarrei muito a parte da alimentação para otimizar a minha saúde e para conseguir fazer aquele percurso o melhor possível. E para quem, desculpa estar a interromper-te, para quem nos ouve e não sabe que se calhar não conseguem fazer a ligação do que tu estás a dizer, que é, nós sabemos, as duas e mais alguém que coma como nós, que alguns alimentos têm um potencial muito forte em termos de regeneração celular ou de limpeza de filtros, dos nossos filtros internos, uma data de coisas assim, de forma simples, para que quem nos está a ouvir, que não é da área da saúde, consiga perceber. Tenta arranjar um bocadinho aí para explicar a quem não sabe. Pronto, por exemplo, um dos valores que é muito afetado nas análises com a quimioterapia é a hemoglobina. Normalmente nós ouvimos dizer que tem anemia, é uma coisa fácil de se explicar. E se nós estivermos com anemia, não podemos fazer o ciclo de quimioterapia. Ou temos que fazer transfusão de sangue para podermos fazer o tratamento, ou damos outras injeções que são fatores de crescimento que vão estimular o nosso organismo a produzir mais células. Sim. E o que eu queria fazer era, através da alimentação, evitar ter esses desequilíbrios, evitar ter a anemia, evitar ter o sistema imunitário comprometido, que também é muito frequente e quando chega a determinados valores também tem que levar à interrupção do tratamento por uns tempos para a medula voltar a produzir essas células. Exato. Portanto, o meu objetivo era esse. Com a alimentação eu vou otimizar o meu corpo ao máximo para ele estar preparado entre os intervalos dos tratamentos para não haver aqui interrupções, para que isto seja o mais linear possível. Fazer escolhas de alimentos mais conscientes e não só palatáveis, certo? Sim. Por exemplo, para a hemoglobina, nós ouvimos muito falar, tens de comer fígado, não é? É uma das coisas que as pessoas logo comer isto. Esta cara é de uma pessoa que nunca gostou nem quando... Não é? Naquele tempo em que era muito obrigado a comer. Pronto. Em vez disso, há vegetais, há alimentos de origem vegetal que nos podem levar a essa otimização. Por exemplo, a beterraba é um dos alimentos que podemos introduzir. Pronto, e quem diz isso diz em tudo. O sistema imunitário, nestes casos a curcuma é muito importante, os cogumelos, pronto. E foi nesse estudo que eu entrei. Pronto, fui estudando por mim. Na altura também fui a uma nutricionista, mas tive um bocadinho a experiência que tu tiveste na gravidez, de vegetariana, isto se calhar não vai dar, pronto. E neste caso está doente, é uma coisa muito complicada, a sua saúde está muito debilitada, não se meta nisso. Ela até fez um plano a tentar adaptar, mas depois lá no meio havia sempre alguma coisa que íamos cair na precisa de fazer isto. Claro. Pronto, e então acabei por perceber que ou eu a procura e a busca, ou então não vai dar. E foi... A sensação que eu tenho é que quem é vegetariano com consciência e come de forma saudável e não só o empacotável, estuda muito. Sim. Para termos a certeza que estamos a fazer opções corretas em termos alimentares. Olha aqui o comentário da Ana. Não sei porque é que estás sem cara hoje, Ana. Hoje estão todos sem cara, não sei o que é que aconteceu. Pronto. A Ana também se queixa que comia fígado cru. Foi cru, meu Deus. Era quase. Dá-me a ideia de que aquilo era mal passado. Eu nunca consegui comer, mas éramos obrigados a comer, eu sei que sim. Mas lá está, é isso. E eu consegui fazendo esse percurso, tive sempre durante o tratamento as análises sempre bem, mantendo sempre a minha alimentação dentro dos princípios que eu tinha e sempre com muita consciência do que é que estava a comer. E cheguei ao fim, tinha uma série de informação no meu poder, não é? De coisas que eu fui estudando e que fui investigando. Quis saber mais, quis procurar mais e acabei por ir tirar a formação de Health Coach. E pronto, enquanto estava a fazer o curso, a formação não tem a ver só com a alimentação, com o estilo de vida no geral. Claro. Mas quando estava a fazer o curso, cheguei à conclusão, ok, eu se calhar quando acabar isto quero ir partilhar esta informação com quem esteja a passar ou passou por aquilo que eu passei, porque existe de facto falta de informação, porque eu quando a procurei tive muita dificuldade em encontrá-la. Porque eu dá-me a ideia de que há muita informação em formato de mito, assim, né? Em vários sítios. Dá-me a ideia de que nós somos, muitas vezes, se não estivermos informadas verdadeiramente, em fontes fidedignas, somos levadas por caminhos não tão credíveis.
Nesta Então, área, por exemplo, tens um mito muito comum, é que as mulheres com cancro da mama não podem comer soja, ou sim, derivados sim. da soja. E os homens também não podem comer soja porque vai crescer mesmo assim de repente. É totalmente errado. A soja até tem um fator protetor do cancro da mama. Mas tu tens hoje em dia ainda profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam nutricionistas, a dizer isto. Quando falamos em nutricionistas, eu considero que ainda é mais grave, porque eu posso ser sincera e dizer que antes de me debruçar sobre o assunto, mesmo como enfermeira, eu também achava isto, porque houve uma altura em que isto foi verdade, em que os estudos mostravam, não eram suficientes e achava-se que era isto. E se nós não nos atualizarmos, ficamos... Sim, fica enviesado. Sim. Eu quando o meu mais velho vai fazer 8 anos, quando ele era pequenino, e disseram para ele comer iogurtes, disseram para ele comer iogurtes, alguém disse, e se ele comer um iogurte de soja? E depois disseram, não, ele é rapaz, a pediatra, da boca da pediatra, não, ele é rapaz, não pode. Pois. Eu na altura acatei, não é? Eu disse, não pode, coitado, comer soja, e depois percebi que era completamente infundado, não é? Mas demorei um bocadinho e fui eu que cheguei lá, não foi ela. É isso, lá está. Se as pessoas não se atualizarem, ficam presas naquilo que aprenderam há 20 anos. Mas o mais triste neste, enfim, não é o mais triste, neste episódio particular, é que a pediatra era uma pediatra recém-formada. E então, quando eu percebi que não era o caso, fiquei triste, porque como é que alguém recém-formado ainda não tem essa informação, não é? Mas... Sim, mas lá está. Eles, em termos de nutrição, têm muito pouca informação. Ou têm interesse e eles próprios procuram e aumentar a sua formação nessa área, ou então se estão reduzidos àquilo que lhes dão, é nada. Claro. Tu depois recuperaste, estamos aqui, né? Tu conseguiste dar a volta por cima, e tens feito trabalho com outras mulheres nessa situação. Sim, pronto, entretanto este ano acabei por criar o meu negócio, não é? Podes dizer o nome? Podes dizer? Pronto, o negócio é mesmo, é o meu nome, Andreia Costa, é Cancer Health Coach, e o que faz é isso, pronto, faço programas de coaching com mulheres que estejam a passar por uma situação oncológica ou que tenham passado, né, no sentido de o que tenham passado é muito para de reeducação, não haver recidivas, porque infelizmente a taxa de recidivas em oncologia ainda é muito grande, porque as pessoas às vezes até têm o cuidado durante o tratamento e hoje em dia muita gente, principalmente nas mulheres, e porque infelizmente, por exemplo, o cancro da mama atinge cada vez mais pessoas mais novas, até são pessoas com alguma consciência de que a alimentação pode ter um papel importante e até fazem alterações durante o tratamento. Mas quando acaba, retomam a sua vida. Pronto. E aqui o objetivo é mesmo ajudá-las a fazer mudanças que sejam sustentáveis e que percebam porque é que as têm que fazer ou os ganhos que podem ter. E que a ideia não é fazerem dieta, porque nesse caso elas estiveram a fazer dieta enquanto estavam no tratamento, não é? É passar a ser estilo de vida. É educação. Pronto, claro. A mesma educação. Claro. Olha, deixa-me voltar um bocadinho para trás. Houve aqui há bocado, a Ana perguntou se as crianças não se queixam de alguma pressão para comerem carne, pelos amigos ou outros familiares. Qual é o exemplo que tu tens dos teus filhos? Pelos amigos, não senti pressão, não sinto pressão nenhuma, nem eles sentem, como eu disse, eles até gostam de ser diferentes. Têm assim, em relação aos familiares, nos mais velhos, sim, houve no início a avó, quando eles, o mais velho que foi o primeiro, ainda por cima foi na sequência dele também ter estado doente, fazia-lhe muita confusão e eles precisam de comer. Pronto, agora já não faz. Eles costumam passar sempre 15 dias de férias com os avós, de lá na terra, e nos primeiros 2 anos ela tens que me dizer o que é que eu posso dar aos meninos, o que é que eu cozinho, eu não sei cozinhar coisas que eles possam comer. Pronto, foi também esse trabalho. Eu dizia-lhe sempre, eles gostam de feijão, gostam de grão, gostam de tudo, faça a comida normal, só que sem carne. Pronto, também estão aí 15 dias, eles depois quando vierem voltam a comer aquilo que comem cá, não é? Para não fazer um bicho de 7 cabeças, para também não estar a criar ali uma barreira. Pronto. Mas hoje em dia já não, já é natural. Eu acho que felizmente, já há tantos blogs e há tantas pessoas comuns e outras sem ser tão comuns assim, figuras públicas que são vegetarianas, que dá uma sensação de que
Alguns dos pratos são tão elaborados e bonitos que as pessoas pensam que é qualquer coisa de extraordinário e esquecem-se que arroz com feijão e couves está equilibrado. É Ou não isso. sabem sequer que isso está equilibrado. É precisamente isso. Sabes, nós por acaso, na minha família, eu sou, a minha irmã também, e uma prima nossa, que é como se fosse nossa irmã, que é a prima direta, também. E os natais normalmente é É com mais fácil. com essa Com tanta prima. gente, adulto, assim é mais fácil, E claro. sabes que as últimas 2 vezes, no ano passado não nos juntámos, né, por causa disto, mas no ano anterior que tivemos o Natal, o nosso Natal já foi só, porque como somos nós as três que cozinhamos, mesmo os Claro, meus não tios havia outra hipótese. que são mais velhos, comem o que nós fazemos no Natal e na Páscoa. Agora é assim, não se querem diferente, vão Engraçado. vocês para a cozinha. Basicamente é assim. E já ninguém protesta. Mas não se queixam, depois gostam de comer, não é? Sim, 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 sim. É engraçado. E não estão sempre a dizer que estão cheios de fome. Não, não, não. Não, mesmo o meu marido, desde que começou, foi com isto da quarentena, basicamente, no ano passado, que ele começou a comer. Uma coisa é, ele gosta muito de cozinhar e ao fim de semana cozinha ele. Mas antes ele cozinhava para ele, eu cozinhava para mim. Sim, Pronto, percebo. estávamos sempre ali em duplicar. Quando começou a quarentena era muito mais difícil, porque era almoço-jantar, 5 pessoas em casa. E as coisas começaram a... E ele disse, não, eu vou como que tu fizeres. Eu como que tu fizeres. Muito mais simples. Sim, e a partir daí, olha, e agora ao fim de semana é na mesma ele que cozinha, porque ele gosta, eu também para repartirmos, e ele já só faz pratos vegetarianos. Era isso que eu te ia perguntar, era se ele agora também já fazia. Sim, sim. É bom. Faz bem, que ele até cozinha melhor que eu, sempre cozinha. Tanta gente que diz que os maridos cozinham melhor, é tão engraçado. Sim, mas sempre, sempre. Mas sabes que acho que prende-se muito pelo gosto. Eu nunca gostei de cozinhar, nunca. Ele gosta, é uma coisa que ele gosta mesmo. Eu não gostava. Na outra comida tradicional não gostava. Era assim uma coisa. Eu também gosto mais agora. Agora gosto. Agora gosto. Confesso que agora gosto muito de inventar. Gosto muito de fazer coisas sem plano, abrir o frigorífico e ver o que é que tem e ver o que é que aquilo consegue dar. Sim, Isso acho muito graça. sim. E Também gosto de agradar às crianças também. Mas eu funciono mais por emenda semanal. A sério? Sou mais desse género. Sim. Pronto. Não. Sim. Não, mas isso assim, poupa-se. Dá-me ideia de que fazer uma emenda semanal faz coisas mais organizadas e poupa-se. E poupa-se tempo. Porque eu sentia que aquilo onde eu perdia mais tempo era o que é que vamos comer hoje? O que é que vamos comer hoje? O que é que vamos jantar? E assim já não perco esse tempo, perco ali ao fim de semana um bocado a pensar, mas depois também aquilo tendo alguns, a seguir volta ao início, não é? Claro. E Sim. não se perde tanto tempo. Acho que é mais aí que eu noto a diferença. E depois vocês também são muitos, não é? Uma família de 5 não é propriamente um casal com um filho. Sim, e um adolescente e um pré-adolescente. Um adolescente já come como o senhor adulto, não é? Sim. Já come Não, muito. com mais. Com mais. Com. E o outro também, o de 11 anos, também já começa nessa fase. Comem O muito. que é que... Olha aqui, tenho aqui a Maria. Pede dicas de receitas simples. Olha... As tuas, as que fazes para ir por casa, como é que são? Olha, cá em casa uma das coisas que eles gostam muito é caril de grão. Mas é um caril simplificado, não estou ali com muitas coisas. É basicamente fazer o refogado, meter as especiarias, meto o grão e pronto. E pouco mais, normalmente ponho pimento sempre para dar aquele sabor. Se tiver leite de coco, vai com leite de coco. Se não tiver leite de coco, vai sem leite de coco. Pronto. Meto mais tomate e assim. Essa é uma das coisas que eles gostam bastante e que fazemos com muita frequência. Outra é feijoada de cogumelos. São coisas de tacho que rendem, pronto, e que são simples de fazer. Que fazes um refogado e as coisas. E depois é muito à base das especiarias que lá pões. É que te dão É mudar o tempero, é isso, é mudar o tempero. Sim, sim. Pronto, isto são coisas muito fáceis. Depois outras são de forno. Tudo o que é de forno, para nós também resulta bem, porque se fizer uma travessa muito grande, também rende. Eles gostam muito de empadão, e o empadão depende do que houver. Se for de soja, é de soja. Se for de lentilhas, é de lentilhas. Eu, pronto, vou variando. Claro.
E é uma das coisas que também é muito fácil, porque toda a gente sabe fazer empadão, só tem que mudar o que colocas no recheio. Uma das tiras. Exato, uma das camadas é que muda. Em vez de fazer carne picada, usa-se o mesmo princípio para se colocar outra coisa, por exemplo, as lentilhas, funciona bem. Basicamente é assim, é por aí. Coisas de tacho que rendam e de forno para o dia a dia. Diz-me uma coisa, eu não sei, se calhar os teus miúdos não têm esse hábito, mas também agora com a pandemia não conseguem, mas quando eles eram, no outro ano, quando a vida estava mais normal, eles tinham aquelas saídas sociais com os amigos para ir ao cinema ou não? Para ir comer o hambúrguer ou coisa assim? Olha, ou vocês não são desses? ainda não tinham. E agora, o mais velho, sim, ainda eram pequenos. O mais velho já estava a começar a ter, por exemplo, se iam ao cinema ou se tinham alguma festa de anos que fossem sair, acaba a comer as batatas fritas. Era isso, eu ia perguntar isso, Sim. porque me lembrei que tens um que é um bocadinho mais velho e se calhar já fazia, que era para perceber quando ele fosse a um shopping, por exemplo, qual era a opção que ele ia escolher. Mas ele nessa altura também ainda não estava muito adepto, sim, não é? mas quando saímos assim, se forem ao shopping e se for com os amigos, isto já aconteceu, o que ele come é os nuggets vegetarianos do McDonald's, quando vão todos, que agora já é essa opção, aqui há 2 ou 3 anos não havia. Foi não? E olha, eu lembro, por exemplo, nós fizemos uma viagem aos Estados Unidos em que houve sítios que era muito difícil arranjar alternativas e acabámos às vezes por comer batatas com batatas. Que era mesmo assim. Isso é triste, deixa. Sim, mais no interior, não é nas grandes cidades, mas em sítios mais pequeninos tivemos alguma dificuldade. Olha, tenho aqui a Ana Lúcia a dizer que feijoada com cogumelos para ela é fast food. Diz que faz aquilo em 15 minutos. Pois é isso. É muito rápido mesmo. Os meus filhos, por acaso, queixam-se, não se queixam, mas o meu mais velho está com muita necessidade de ter comidas com nome. Pratos com nome, porque os amigos na escola, quando comem a refeição, vem a refeição deles, quando eles escolhem a senha de manhã, tem um nome, né? E ele gosta que a comida dele também tenha um nome. E eu confesso que não faço muitas comidas de nome, então pronto, eu percebo que ele sente essa falta. E faço muitas vezes feijoadas que podiam ser todas chamadas de feijoadas, são aqueles guisados que têm feijão e couve, e eu mudo o feijão, mudo a couve, né? Umas vezes ponho massa, outras vezes ponho batata, outras vezes sirvo com arroz, portanto isto dá para fazer muitas coisas diferentes. E ele muitas vezes pergunta-me, esta comida é o quê? E eu olho e tento batizá-la, né? Porque são as feijoadas, que eu faço muitas vezes, é engraçado. Sim. Mas ele sente dificuldade. Os miúdos, a pressão dos pares, acho que em algumas idades é muito complicado. E no caso dele... Sim, acho que nessas idades é mais difícil. Os meus já... E sabes como eles próprios já foi uma decisão deles. Portanto, estavam é diferente. Da decisão que estavam a tomar. O mais velho foi aos 12 anos, pronto, já tinha. E pronto, e como eu estava a dizer, o mais velho de todos é aquele que tem muitas certezas e não lhe interessa que ser diferente dos outros para ele é igual, até porque ele tem muitas coisas, muitas características que os distinguem dos outros e está-se. Engraçado, é bom. E acho que o outro foi muito atrás. Pronto, se o meu irmão fez e até diz que é bom. Sim, então, os miúdos têm sempre muita admiração pelo irmão mais velho, é verdade. É verdade. Eu sinto... eu há bocado falei-te dos hambúrgueres e quando eu disse ou não és desses, é aquela forma... nós não praticamos o fast food por opção em termos de saúde, mas sei que eles... no grupo, né? Quando há aquela ideia de que eles vão comer todos. Aliás, eu reparo que o meu miúdo veio-me contar que as refeições dos outros meninos de prémio, imagina que eles se portaram bem a fazer não sei o quê e a mãe decidiu que eles iam receber um prémio alimentar. É sempre o McDonald's, não é? E ele conta nesse episódio. Também não, mas é assim, quando estão em saídas ou quando estamos... Não sendo fundamentalista, percebes? Dou-lhes a opção. Se eles quiserem, um dia não são dias Mas eu não estava a fazer o comentário agora para fazer um juízo em relação a ti, não. Era só para justificar a minha pergunta. Porque eu sinto que agora há opções em todo lado. Eles podem escolher qualquer fast food porque há imensas opções. Ninguém morre vegetariano na rua porque a gente tropeça nas opções.
Sim, em Portugal, e era isso que eu também estava a passar. Nós É que lá fora não tiveste, mas aqui tens. Sim, nós viajamos muito com eles antes da pandemia. Pelo menos 2 vezes por ano íamos para fora. E muitos sítios me confrontei com isso. É muito mais fácil ser vegetariano em Portugal, na rua, do que em muitos outros países. Nós, por exemplo, em Dublin também tivemos alguma dificuldade. Por isso é muito... Acho que mesmo assim nós nisso não estamos nada mal servidos. Não estamos nada atrás. E também dá-me a ideia de que qualquer supermercado agora, mesmo os mais pequeninos, tem muitas opções. Sim, até mesmo de fast food, dos embalados, até já há assim alguns que têm umas almôndegas ou uns hambúrgueres que já estão ali pré-cozinhados, não é? Dá-me a ideia de que há que é fácil e que há uma oferta razoável para quem quer ser vegetariano, mas não se importa assim tanto, digamos, com a saúde e que come fast food, assim desse. Pronto. Mas não acho que seja, para nós não é o caminho, mas imagino que para quem esteja a pensar na alimentação como tu fizeste, como medicina, não é o caminho. Não, é assim, não. Nós mesmo, hambúrgueres, como estavas a dizer, eu faço os hambúrgueres com gel. Exato. E vamos comendo daí. Não há assim nada. O seitan, por exemplo, era uma coisa que eu antes já consumi, já não consumo, porque não faz sentido, não me acrescenta nada. Aquilo é só glúten, não tem mais nada. Pronto. Pois. E há muito poucas coisas de processados e de embalados que nós compramos, mesmo muito, muito poucas. Eu agora não consumo seitan, nem faço, porque o meu mais pequenino foi diagnosticado com doença celíaca e, portanto, não é possível. Mas eu introduzi o seitan há 3 anos e qualquer coisa, talvez, forçada. Eu própria senti-me forçada a introduzir, porque um dia tinha ido comer fora com o mais velho e ele provou num restaurante vegetariano o seitan e disse que gosto muito. E então, como aquilo tinha aquele ar de bife e ele ficou... Deixa-me corrigir. Eu passei a dar-lhe comida vegetariana estrita, como a minha, quando ele tinha 4 anos. Portanto, ele tem muita memória do que comeu antes. E então, ele deixou de ter os bifes, né? E a febra no prato. E quando comeu seitan no restaurante, ele ficou com a sensação, aquele saudosismo de que aquilo é parecido. Então, mamãe, eu gostava que fizesses. E eu fiz. Não comprei, mas fiz em casa. E eu nunca gostei, por mais que eu mudasse o tempero, não havia maneira de eu gostar do que eu fazia. Mas o miúdo, pronto, aceitava, mas nunca ficou amante. E eu acabei por deixar de fazer, porque na verdade ele queria, era uma ideia que ele queria, não era aquilo, não era aquele sabor. E depois acabou por ser bom, porque o pequenito nunca chegou a comer. Enquanto, na fase em que a gente não sabia que ele não podia, por acaso isso nunca consumiu. E depois nós comemos processado o tofu. Sim, é como nós. Eles não gostam de tofu. Não gostam? Não. Se for mexido, aquele tofu mexido... Eu demorei a gostar de tofu, porque tofu não sabe nada. Agora aprendi a trabalhá-lo. Gosto daquela textura, isso não... não são fãs. E a textura não dá muito para dar a volta. Pois não. Por isso eles também eu compro, faço para mim. Às vezes apetece-me algum prato, mas eles não são fãs. Chegaste a horas, Miguel. Deixa-me pensar mais coisas. Se tu tivesses que dizer... Se tivesses que escolher 10 alimentos para teres na despensa, indispensáveis, sem os quais não conseguias sobreviver, o que é que... Sobreviver, enfim, não é? O que é que tu escolhias? Olha, tipo conselho. Percebes o que quer dizer? Tipo, os outros que não... Sim. Frutas, toda a fruta da época. Isso nunca falta. Na minha casa nós consumimos quilos de fruta, literalmente. Mas nós recebemos agora, compramos tudo online, né? E vem cabazes e todas as semanas vêm 5 a 7 cabazes de fruta e legumes. Portanto, é a base da nossa alimentação, é fruta e legumes. Depois é as leguminosas, o grão, o feijão e as lentilhas, o feijão frado, pronto, tudo o que for leguminosas. Nos cereais, o arroz integral. Também. Sim, a aveia,
porque acho que é muito versátil, dá para fazer muitas receitas e muitos pratos, tanto salgados como doces, como pequeno almoço. Acho que é uma coisa também muito versátil. Quando falas em aveia, estás a falar na aveia em grão ou na aveia em flocos? Em flocos, é que costumamos usar. Mais, depois as especiarias. Pronto, a curcuma, eu acho que coloco curcuma quase todos os dias ao almoço ou ao jantar, entra num dos pratos, a curcuma e a pimenta. Há estudos que dizem que nós temos que comer, não sei se é uma colher de chá por dia de curcuma, dá-me ideia. Eu vou mantendo isso normalmente, por isso num dos pratos acabo por colocar sempre. As ervas aromáticas, desde o tomilho, a salsa, os coentros, pronto, isso também entra sempre nos pratos, acho que também é muito, muito importante fazer parte. Muitas vezes nós esquecemos delas porque achamos que são só condimentos, mas todas elas têm uma série de propriedades que são muito importantes. Muita gente pensa que nós só as usamos para mudar o sabor à comida, e não é? Elas são muito ricas, desidratadas são muito ricas. Sim, sim. Acho que esses são assim as grandes bases da alimentação e que não podem mesmo faltar. Não chegaste a 10, estás a ver? Só se contasses muitas ervas. Pois é isso. Sim. Engraçado. Eu acho que é a diversidade, mas dentro disto não precisamos de ter muito mais do que isto. Pois não. Tivemos as leguminosas, as frutas, os legumes, os cereais integrais, não precisamos de ir para além disso. Depois é dentro desse grupo ir variando, consoante a época do ano também. Acho que isso também é importante termos em conta, porque se nós comemos o que é da época, não estamos a comer coisas que vêm lá de fora, que são... Não estamos a pagar transporte, nem embalagem, nem o armazém à espera que eles amadureçam, é verdade? Sim, tudo. Outra coisa que nós tentamos fazer agora com a pandemia também acabámos por comprar sempre cabaz a produtores locais. Tínhamos um sítio onde íamos buscar, pelo menos os legumes que íamos lá buscar dávamos para a semana toda, as frutas tínhamos que comprar sempre mais. Com o fechar, nós como tínhamos que ir a outro concelho buscar o sítio onde íamos, acabámos por suspender, havemos de retomar e por nos virem entregar. Não poderem atravessar, não é? Sim, por nos virem entregar a casa, passámos a comprar numa frutaria, mas pronto, comércio local e temos sempre em conta, compramos só o que é da época e o que é português. A Maria está a perguntar, e os frutos secos, não comem cá? Sim, também. Também não me estava a lembrar desses, mas é verdade. Sim. Isso também faz, aliás, o mais pequenino tem 4 anos, quando quer algum snack, alguma coisa, ele pede cajus ou avalanche. Cajus são os que os meus filhos mais gostam também, são os mais docinhos. Sim. E mais moldes, não são tão... Sim. Hoje, por acaso, em relação aos frutos secos, aconteceu uma coisa engraçada. O mais velho, antes de se deitar, disse assim: "Ah, mamãe, eu não gosto de castanha de Maranhão, não mandes mais para a escola, não." E eu, "Oh filho, mas tu não gostas?" E diz ele, "Não." E eu então disse: "E se eu estorrar? Achas que se eu estorrar vais gostar?" E é engraçado que eu já fiz refeições em que os tinha torrado junto com outros frutos secos. Na frigideira, uma coisa mesmo simples, só aquela aquecer assim um bocadinho. E ele comeu como se aquilo fosse doce, né? Quer dizer, comida assim, satisfeito. E não deu conta, portanto, às vezes os alimentos nós não gostamos, mas numa outra forma qualquer, mesmo simples, neste caso foi só torrar, a gente passa a gostar. E eu não gosto de amêndoa com pele. Sim, olha, também não. Se torrar, eu como. Sim. Mas se vier da frigideira, por exemplo, eu consigo comê-las, mas se elas vierem de pacote eu já não consigo comer. Sim. Ela muda um bocadinho o paladar, é engraçado. É ir descobrindo também essas coisas. E os vegetais têm tudo o que é de origem vegetal também tem isso de bom, porque nós podemos confeccionar de milhentas maneiras e dar esconder. A gente, às vezes, quando as crianças estão a aprender a gostar, né, o paladar está-se a habituar às novidades, se a gente esconder, eles não sabem e comem, e aquilo come-se bem, num molho, né, dentro de umas... Os hambúrgueres são ótimos para isso. Exato. Para lá metermos tudo. É verdade. Eu fiz uns recentemente que era couve roxa, tinha cenoura, e entusiasmei-me a triturar a couve roxa e a cenoura. E quando olhei disse, ai, tenho tão pouco grão para juntar a isto. Então eles comeram uns hambúrgueres que quase não tinham grão. Aquilo era quase um hambúrguer de legumes e comeram muito satisfeitos. Sim, é mesmo, é outra forma de lhes dar as coisas. Sim, é o hábito. E nós também, se dermos o exemplo, lá está, eles depois acabam por
É tudo bem-vindo. Olha, queres dizer assim alguma coisa para rematar sobre o teu projeto, sobre a tua vida, sobre as alterações? Ou estamos Olha, bem? eu acho que sobre as alterações, acho que vale mesmo a pena, seja por muitas vezes as pessoas acabam por ir para o vegetarianismo por convicção, não é? Pelos animais, e eu acho, e também foi por aí que eu comecei, mas depois, conforme fui aprofundando, comecei a perceber que há muito mais para além disso. Os benefícios que nos pode trazer em termos de saúde são gigantes. Sim. E muitas vezes nós não temos a noção disso. E o facto de termos alguma doença crónica, seja ela oncológica ou outra qualquer, não é impedimento para nada, não é impedimento, pelo contrário. Só podemos ter benefícios com isso. Eu, por exemplo, já tinha, e muitas vezes, e passei por essa fase, na fase inicial, quando fiquei doente, do questionar, eu até já tinha uma alimentação saudável, como é que eu fui ficar doente? Como é que foi acontecer? Sim. Apesar disso, eu ainda tive uma margem gigante para alterar, de coisas que pude alterar na minha alimentação, e também acredito muito que em termos de recuperação ela foi mais fácil, e porque eu já tinha essa alimentação e porque eu consegui otimizar o meu corpo com recurso à alimentação. Por isso vale sempre a pena, mesmo quando nós já temos alguma coisa que achamos que nos possa limitar em termos de saúde. Quando precisarem de ajuda para fazer essas alterações, recorram a um profissional, mas tentem perceber também quem é o profissional que têm à vossa frente. Pois é. Eu nas mulheres que acompanho, muitas delas acabam por ter tido, em algum momento do progresso da doença, uma consulta de nutrição no hospital público onde são seguidas, ou algumas até recorrem a profissionais, e eu ouço barbaridades imensas. Pois é. Que as pessoas não estão a dizer por mal, nem estão a dizer, às vezes nem é por convicção nem é nada, é porque não se atualizaram, porque pararam um bocadinho no tempo. Aquilo que estão a dizer agora, se calhar foi verdade há 10 anos, hoje em dia já não é assim. E, portanto, é procurarem informação credível, estudos científicos. Se forem à internet, o site PubMed só tem artigos científicos que são fidedignos. Está tudo em inglês, mas hoje em dia também é muito fácil de encontrarmos alguém, se nós não percebemos, de nos ajudar a perceber. E está lá tudo. Portanto, ninguém inventa nada, nem ninguém se colocou a dizer que a carne que faz mal à saúde só porque sim, não é? Existe Exato. já. Por exemplo, o site do Dr. Greger também tem atualização constante, também está em inglês, mas quer dizer, nas gerações de agora toda a gente tem que saber falar inglês. Quer dizer, isso, pronto, e se forem mais velhos e não tiverem, é pedirem ajuda. Aos mais novos, sim, a informação existe e é mesmo procurá-la, mas procurá-la nos sítios certos, porque também existe ainda muita informação errada. E então, quando falamos nestes nichos relativamente à gravidez, à doença oncológica, à diabetes, à amamentação, não se pode dar de mamar se não comes um bife, coitadinho do menino, que não vai ter, é verdade. à doença cardíaca, existem ainda muitos mitos que persistem, porque às vezes é muito difícil deitarmos abaixo estas convicções que estão tão enraizadas também na nossa cultura. Sim. Olha a Soraya a dizer que coloca a quinoa nos hambúrgueres para o filho não dá conta que está a comer quinoa. Eu faço isso com cogumelos, não deles também não gosta e come cogumelos. Sim, o meu mais novo também não gosta de cogumelos. Só há ali de vez em quando que ele tolera, mas não aprecia. Eu ponho na sopa, por exemplo. Sim, também é uma boa opção. Olha, aqui a Ana, vamos acabar aqui com doces. A Ana está a perguntar, e sobremesas? Mas qual era? Sobremesas como? O que é que nós comemos ou o que é que ela gosta? O que é que vocês gostam em casa? Olha, sobremesas também dá. Sim, mas eu só faço sobremesas para as festas, não é? Mas já há maneira de fazer tudo. Bolos vegan, hoje em dia já tens imensas receitas, há muita coisa. Os que não eram vegan, a gente transforma em vegan. Por exemplo, o típico bolo de iogurte que a gente fazia claro. Troca-se tudo. Troca-se tudo e pronto, isto está feito. Os bolos, os doces de Natal, também já há a versão vegan para tudo. Desde as rabanadas aos sonhos, a tudo. Há forma de se fazer. A altria, o arroz doce, tudo tem forma de se transformar em eu dá-me a ideia de que não há nada que falte veganizar, está tudo. Sim, eu também acho que sim. Eu, por exemplo, tenho o açúcar, nós não consumimos açúcar,
porque eu Também não, nós também não. pronto, é uma das coisas que não consumimos, mas também até isso nós conseguimos substituir perfeitamente pelas tâmaras. Não, É como nós fazemos cá em casa. pronto, não há nada que não se consiga de facto alterar e comer a mesma coisas doces. Pronto. Sim, os meus filhos, aliás, a minha mãe de vez em quando diz: não achas que os miúdos comem muitas coisas doces? Porque os meus filhos comem bolachas todos os dias, mas são as bolachas que eu faço com tâmaras, não é? Pois é isso, não é a mesma coisa. E quando eles comem bolos, eles também comem bolos todas as semanas. No meu caso, nós comemos bolos todas as semanas. Assim, tipo queques, Sim, que eles levam para o lanche. Mas tem tâmaras e não é tão doce como os doces dos outros bolos, que eu reparo que quando eles comiam, quando alguém prova os meus, digamos assim, dizem: é bom, não é assim muito doce. Pois, sim. Tem que se habituar. Mas o paladar educa-se, não é? O paladar também. Olha, a Rita chegou tarde e a Rita perguntou uma coisa que nós já falamos, que é: os cursos de medicina não têm nutrição, quase. Eles têm, acho que têm, já me falaram que tem 1 hora de nutrição, mas pode ser também daqueles mitos que atiram para o ar. Sim, tem uma Acho que é cadeira. muito pouco, acho que as cadeiras deles são muito poucas. Estávamos a terminar, não era? Que agora baralhei-me com a pergunta da nutrição da Rita. Estamos a terminar. Quero-te agradecer muito teres vindo cá estar connosco e partilhar os bocadinhos da tua vida e do teu projeto. Diz só outra vez o teu projeto, que é para ninguém se esquecer. Andreia Costa, Cancer Health Coach. Pronto, muito obrigada, Andreia. Agora andreiacosta.coach. diz outra vez. andreiacosta.coach. Ok, certo. Obrigada. A gente depois conversa, está bem? Beijinhos. Obrigada, um beijinho. Beijinho. Então, nós agora vamos nos despedir. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes hoje a ouvir-nos, agradecer as perguntas, os comentários e pedir-vos que, se gostaram, se identificaram com o que nós conversamos aqui hoje, se pudessem partilhar, se pudessem comentar, falar aos amigos. Se também hoje vieram cá parar porque são vegetarianos e gostavam de vir partilhar a vossa experiência, a vossa caminhada, falem comigo e depois combinamos, está bem? Não se esqueçam, o meu projeto é Amar por Dois, que é um blog de cozinha vegetariana. Tenho o blog, tenho a página, tenho um canal de YouTube. Partilhem, comentem, que é para nós crescermos como comunidade, está bem? Beijinhos e até para a semana.